Político, Dr. César Wolff, que vai estar aqui conosco, não num dia específico, algumas vezes sim, algumas vezes não, mas sempre comentando assuntos de relevância da política aqui na nossa região. Dr. César, um prazer tê-lo aqui, novamente estarmos juntos, né, nessa cobertura política aqui da região. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Belmiro, a todo o teu pessoal aqui da Rádio 106, especialmente aos ouvintes. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de poder participar e falar um pouquinho de política, que é o que o ser humano faz todo dia, né? É verdade. Mas a gente poder organizar as ideias, os lados, né? Especialmente os lados, né? E não só um lado da informação, para a gente pensar um pouco a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, e tentar entender um pouquinho desse momento que a gente vive, né? Que é um momento bastante complexo. Sejamos bastante realistas, o Brasil passa num momento bastante complexo. É verdade. E eu fiquei muito contente quando o senhor aceitou vir conosco, doutor César. A gente já trabalhou em outras oportunidades, né? Até o Tiago Montanha, que é um dos proprietários aqui da emissora também, que é advogado, também conversou com o senhor. Deixa eu fazer uma rápida apresentação aqui, até para o público da 106 que ainda não conhece, o conhecer também, né? Belmiro, verdade, a gente já trabalhou em algumas coberturas de eleições aqui em Blumenau, né? Também algumas participações em rádios da cidade. Eu também sou um blumenauense, formado aqui no curso de Direito da FURB. Hoje tenho, vamos dizer assim, a honra de ser professor da universidade, do curso de Direito da FURB, um curso que tem mais de 50 anos, né? Sou advogado, presidi a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB de Blumenau, por 2 mandatos. Foram 6 anos de mandato, terminei em 2015. E uma das disciplinas que eu lecionei foi Direito Constitucional, que está em voga, né? Você pode ver que um lado ou outro da política sempre invoca a Constituição, é a nossa Bíblia, né, do Estado Democrático de Direito, e também a disciplina de Direito Eleitoral, que é essa aí que organiza o processo eleitoral e as eleições. Então, talvez aí é que tenha me puxado bastante para a ciência política, né, para os desafios aí das relações humanas, sociais e políticas humanas, né? Legal. Doutor, um assunto, obviamente, que a gente tem que tratar nesse seu primeiro dia aqui é a questão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, e de tantas outras pessoas ainda relacionadas àquela tentativa, né, o que eles estão chamando de tentativa de golpe de Estado, enfim. Mas 2 ministros já deram seu voto, já votaram pela condenação, penso que ele seja condenado, mas o que essa condenação, o que todo esse movimento pode refletir aqui na nossa região, doutor, se é que pode refletir de alguma forma, né? É um julgamento muito importante, sim, né? Sem dúvida, um ex-presidente da República sendo julgado junto com alguns dos seus, né, por uma tentativa de golpe de Estado, é algo que não se viu ainda no Supremo Tribunal Federal. Existe muito debate, a defesa e o ex-presidente, né, atacam esse julgamento, primeiro porque são 5 ministros que vão julgar e o Supremo Tribunal Federal na Constituição tem 11. Essa é a composição, são 11. Mas depois daquele processo histórico do mensalão, o Supremo ficava julgando e demorou muito para julgar, eles mudaram o regimento interno e dividiram pelas turmas, são 2 turmas de 5, o presidente não participa. Então essa é uma crítica já muito grande do ex-presidente. Por que eu estou sendo julgado por 5 e não por 11, onde eu teria talvez chance de votos dissidentes? Começa por aí. Tudo ali é complexo. Mas o fato é que qualquer ato que o cidadão comete, ao fim e ao cabo, quem vai dizer se foi certo ou não, legal ou ilegal, é sempre um juiz de direito. E o Supremo Tribunal Federal faz parte da estrutura do Poder Judiciário. Foram 2 votos, eu assisti esses 2 votos. Hoje tem uma expectativa do voto do ministro Fux, que a expectativa é que ele faça um contraponto, faça uma outra análise disso. Te confesso que aquele dia fatídico lá em janeiro parece muito mais uma baderna do que uma tentativa de golpe. Se foi, é muito frustrada, é muito incipiente. Mas o fato, Belmiro e ouvintes, é que a gente tem que entender que quando a gente defende a Constituição e quando a gente defende o Estado Democrático de Direito, a gente tem que respeitar as decisões judiciais. E quem vai dizer se foi ou não foi, se aquela tentativa passou do limite ou não, se havia atos preparatórios, organização com os comandantes das forças ou não, são esses ministros que estão lá. Da forma como eles são indicados, goste-se ou não. Então mude-se a forma de mudar. Não é fácil, né? A Constituição tem expressões da Constituição que são importantes, interessantes e nos parecem boas e outras não. Mas o fato é que a Constituição, como qualquer lei, é a arte do possível. Não é a Constituição do César Wolff, não é do Belmiro Avancini. É a Constituição que a direita, a esquerda, o centrão, em 88, quer dizer, de 87 a 88, foram 20 meses de Assembleia Nacional Constituinte,
foi a Constituição que se conseguiu fazer. Aquela que a gente chega no acordo. E o Supremo que nós temos é esse, um pouco espelhado no que tem nos Estados Unidos, onde os ministros passam a vida toda de vitalício. Aqui, agora sai aos 75 anos. Que quem indica é o presidente da República. Poxa, mas foi indicado pelo Lula? Pois é, foi indicado pelo Lula. Tá na Constituição. Que, por sua vez, foi eleito pelo povo. Você me entende? Então, assim, esse conclave desses 11 ministros tem essa importância, assim, que a gente hoje percebe que tem, de dar a última palavra, certo ou errado. Isso é importante dizer. Não é porque ele vai ser condenado que é verdade aquilo que foi dito pelo Supremo. É apenas a forma como nós temos de responsabilizar. O juiz não é melhor do que o cidadão. Absolutamente não é. Mas ele tem a função de olhar os fatos, verificar na Constituição e a lei, e para ele dizer se está certo ou errado. Veja a importância que tem esse cargo. Então é um julgamento histórico, não se tem notícia de responsabilização política, assim, por tentativa de golpe de Estado ou atentado à democracia de chefe de Estado no Brasil. Né? Não se tem nem notícia de anistia de chefe de Estado, que também pode ser uma repercussão dessa decisão, depois de sair a decisão, e o Brasil escreve mais um capítulo da sua história constitucional e jurídica a partir dessa semana. Se a gente está certo ou não, deve concluir, me parece, essa semana o julgamento. Sexta-feira deve estar concluído, né? Agora, doutor, vamos combinar. Quem sou eu para julgar se foi ou se não foi? Por isso que o senhor comentou que tem o pessoal lá do STF faz. Agora, se foi uma tentativa de golpe de Estado, pensa num trocinho desorganizado, né? Porque, olha, a gente acompanha tentativas de golpes de Estado em outros países. Aqui, se aquilo ali foi realmente, meu amigo, que pessoa com batom pintando, sei lá, escultura, gente lá dentro destruindo coisa que daí realmente não pode, depredando patrimônio público. Agora, pensa num trocinho desorganizado. Se foi isso mesmo, quem organizou, meu amigo, não pode organizar nenhuma festinha de criança, né? Sim, eu acho que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem que ter muito cuidado, porque como ele é um militar, e ele tinha um governo com militares, não era um governo militar, mas ele mesmo dizia, era um governo de militares. Né? E nós temos um histórico disso no Brasil, Belmiro. Eu acho que ele devia ter tido um pouco mais de cuidado para não ser mal interpretado, especialmente se perdesse a eleição. Porque, sejamos francos, a eleição é uma guerra. Sim. Uma guerra entre facções, né? Na verdade, são partidos políticos, mas é praticamente uma guerra. E quem ganha a eleição tende a aniquilar politicamente o opositor. E o Lula foi preso. E a saga para prender o Bolsonaro, para tornar eles do mesmo patamar, é muito grande. É isso aí. E a verdade é que o Lula indicou, sim, alguns presidentes. É assim que funciona, nós sabemos. Bolsonaro indicou 2, se tivesse reeleito, indicaria outros. Né? E quem vai fazer a interpretação final serão esses ministros. O que pode fazer o Congresso? Pode eventualmente voltar um processo de abrandamento de pena, de anistia, ou enfim. É isso aí. Doutor, vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade. Até essa semana o prefeito Egídio Ferrari esteve conosco aqui no Jornal da 106, porque tem uma discussão muito grande com relação à policlínica. A gente já trouxe até também a deputada Ana Paula Lima aqui ao microfone da 106, e aí tem os dois lados da moeda também. Muito se fala, não é o que o prefeito fala, ele comentou aqui no microfone que ele tem uma preocupação com relação ao pagamento das despesas dessa policlínica, mas muito se fala numa questão política. Ele é do PL, isso aí viria do governo federal. Como é que você avalia essa questão, doutor? Eu vi um vídeo do prefeito Egídio. Foi no mesmo dia que ele esteve aqui, inclusive, na segunda-feira. Eu concordo assim com ele de que você tem que ter respeito pelo dinheiro público. Não é porque está lá sobrando 30 milhões, bota a mão, não sei o que fazer, né, vai gerar mais despesa, tem que ter respeito. Né? Não é porque, de qualquer forma, a gente tem que trazer o dinheiro de Brasília e aplicar. A gente elegeu uma administração na cidade. Por 4 anos, quem administra aqui é Egídio e seus secretários. E se ele entende que no sistema de saúde dele não comporta, não auxilia, não melhora, enfim, não organiza a gestão dele, a gente tem que entender isso aí. Agora, de certa forma, também viu o prefeito dizer que aquilo viria para Blumenau, mas uma responsabilidade de atender toda a região. Exatamente. É uma policlínica regional, né? Então, Belmiro, eu acho que o prefeito deu o próprio caminho. Acho que está na hora mesmo dos serviços públicos dessa mesorregião, que é o Vale do Itajaí, serem compartilhados. Eu vejo a ANVI, que fica muito próximo daqui onde nós estamos na rádio, que próximo à Vila Germânica, que poderia organizar os prefeitos da região, Blumenau, Gaspar, Pomerode, Timbó, enfim, Indaial,
e compartilhar esses serviços. Começar a compartilhar as emendas parlamentares para atendimentos que são compartilhados entre esses municípios. Para não ficar só para aquele que vai sediar, porque talvez vai ficar em Gaspar, em Indaial, mas fica a bucha toda lá para aquela prefeitura, do pagamento, eu digo, né? Eu era presidente do OAB e tinha uma discussão muito grande nessa cidade, onde seria a nova penitenciária. E eu me lembro que o prefeito da época, Napoleão Bernardes, em conversa com esses prefeitos da região, não, Blumenau é a maior cidade, vamos botar em Blumenau, e se consertou as vontades. Então também é importante que uma policlínica dessa, o custeio seja feito junto com esses municípios. É muito fácil. Eu me lembro disso, Gaspar não tinha penitenciária, aí dizia o seguinte, pô, mas onde é que estão os presos de Gaspar? Estão em Blumenau. Sim. Né? E, talvez o que o prefeito também pense, eu recebo esse presente, de uma verba pública federal, mas também o ônus de atender toda a região, quer dizer, repartir o dinheiro do contribuinte do IPTU de Blumenau com as cidades do entorno. A gente não precisa fazer uma guerra, uma batalha. Ao contrário, estamos no Vale do Itajaí, passamos as enchentes todas juntas. Exatamente, né? Todo mundo brigou junto na época, né? O que precisa acontecer é a classe política sentar dessas regiões todas e compartilhar os orçamentos também. Isso tudo é possível, né? Consórcio, o que é um consórcio? Para recolhimento de lixo, né? O transporte viário com tarifa diferenciada. Vá ao Paraná para ver como é que funciona a região metropolitana de Curitiba. Funciona muito bem, você vai até Araucária com a mesma tarifa que paga no centro da cidade. Aqui não tem isso, né? Esse é o desafio, né? Esse é o desafio, eu acho, que do prefeito Egídio. Ele também deu uma boa notícia, me parece que isso tudo provocou, que foi utilizar um pouco mais, ou reativar, ou ampliar os serviços do hospital universitário. Exatamente. Porque está lá o hospital universitário, foi uma verba pública federal também que se conseguiu à época, e ele está subaproveitado. Talvez não interesse o sistema de saúde privado da cidade, mas pode ser também melhor aplicado. Eu acho que trouxe a discussão, né? Ô, doutor, agora, só pra gente finalizar, tem a questão também do grito dos excluídos, que é outra coisa também que tá na pauta, né? Os vereadores, principalmente do PT, o Adriano Pereira e o Jean Volpato, né? Que obviamente, que com todas o pessoal voltado aos sindicatos, fez a marcha dos excluídos, logo o prefeito também foi, não gosto, não quero, tem uma lei, tá. Como é que o senhor vê toda essa questão? Que a democracia é essa complexidade mesmo, né? Você não tem como segurar a manifestação, a liberdade de expressão, né? Acho também que é um momento interessante e cívico, que tem que ter alguma organização, mas também faz parte da tradição da nossa cidade esse grito dos excluídos, né? Em algum lugar as pessoas têm que se manifestar por um lado e pelo outro. Ainda que a cidade majoritariamente tenha uma votação mais para o outro campo do espectro ideológico, é importante que ela tenha uma expressão dos dois lados, né? E o grito dos excluídos, eu não sei se são tão excluídos assim. Hoje nós temos Bolsa Família, né? Agora vem o Gás para Todos, né? Quase 50 milhões de pessoas serão atendidas com Vale Gás, né? Enfim, as escolas no Brasil são gratuitas, a gente tem bastante serviço, a gente tem uma Constituição cidadã que atende muitos direitos sociais. Talvez isso seja mais uma marca, né? O grito dos excluídos. Mas é importante que haja o contraponto, e quem governa, governa para todos, para a direita, para a esquerda, para o centro, e para aqueles também que, de certa forma, se acham não contemplados no sistema político de gestão atual. Pois é, eu acho que talvez isso que falta, né, um pouco no nosso país, né? Talvez eu esteja errado, doutor, o senhor me corrija, mas falta realmente esse governar para todos, né? Muitas vezes a gente não percebe isso, nem do governo federal, nem do estadual, nem do municipal. Parece que eles estão governando para aquela bolha que o elegeu, né? E acho que não precisa disso, né? A partir do momento que você está eleito, amigão, você é o presidente, você é o governador, você é o prefeito, você tem 4 anos para mostrar serviço, né? O prefeito, o governador e o presidente, né? E a gente não vê muito diferente. A gente vê, inclusive, assim, quando você vê o presidente da República, ele fala, parece que ele fala só para os seus. Exatamente. Né? E a gente está percebendo isso no Brasil, que não era assim. A gente tinha lá um momento eleitoral, depois entrava um lado, o outro. Claro, quem está no poder tende a querer permanecer no poder. Lógico. Né? Vai eleger suas bandeiras, as suas pautas. Mas havia uma conversa. Né? Eu tive a oportunidade de ir a Brasília algumas vezes, muitas vezes por causa do direito, porque os tribunais, os recursos, como a gente sabe, começam na cidade, vão subindo para a capital do estado e depois chega lá para o STJ ou para o Supremo Tribunal Federal. Então fui muito a Brasília e sempre tive a oportunidade de ser recebido pelos parlamentares que estão lá, e talvez o ouvinte não saiba disso, mas há 15 anos, há 20 anos,
parlamentar de direita e de esquerda iam almoçar junto. Até porque não são inimigos, né? Podem ser adversários, mas não inimigos, né? Agora, depois da pandemia, não voltei a Brasília. Eu não sei se isso ainda acontece, porque polarizou de uma forma, né? É verdade. Mas eles têm uma tranquilidade de tratar a bancada catarinense. Eu já vi uma reunião da bancada catarinense na Câmara dos Deputados. São todos lá, de direita, de esquerda, definem quais são o orçamento prioritário, BR-470, e isso tudo é possível. Isso tudo é possível. Então também não adianta empurrar uma emenda sem falar com o prefeito, e a gente entende a angústia do prefeito, né? E por outro lado, o prefeito vai ter que encontrar uma saída, porque afinal de contas, né, tá no timão aí, 4 anos de governo, e talvez o arranjo, eu acredito que o arranjo seja conversar com esses municípios da região e consorciar serviços de saúde também. Muito bem. Doutor, obrigado pela sua presença aqui. Como a gente comentou, o doutor César Wolff, a partir já do dia 2 de setembro, quando começou aqui a nova Rádio 106, ele já está conosco, fazendo parte do time aqui como comentarista político, e a gente vai voltar a falar muito ainda sobre política. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Belmiro. Bom dia aos ouvintes. Jornal da